Meus queridos, Lucas capítulo 19, por favor, abra aí. Por favor, acompanhe a leitura que vou fazer do verso 1 em diante. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Irmãos, hoje de manhã, um irmão me procurou com os olhos marejados, muito inquieto, por uma palavra que eu disse aqui. Ele disse que não entendia, não conseguia compreender como é que um pastor pode não crer na Bíblia. Como é que um pregador do Evangelho pode não ser crente? E ele disse que isso marcou muito. E eu disse para ele que, conquanto isso seja tão duro de ouvir, inaceitável e tão distante da nossa realidade, mas isso é a pura verdade. Não só na Europa, mas na América e no Brasil. E é como o Senhor Jesus disse, que nos últimos tempos seria dessa forma. Muitos teriam forma de piedade, mas que negariam o poder. E eu indiquei para esse irmão uma literatura para ele conhecer um pouco mais sobre isso. E só para fechar essa questão, nessa introdução, como eu disse de manhã, a Europa, que viveu um grande avivamento, desde a Reforma Protestante no século XVI, e experimentou grandes avivamentos, homens, mulheres, jovens, crianças, todo o povo de Deus, tremendamente apaixonado, envolvido, integrado com as coisas de Deus, ao ponto de muitos morrerem por essa fé, como mártires, de dedicar a vida no altar e morrerem ali no altar por amor a esse Evangelho. Foi entrando o liberalismo e muitas filosofias, sutilmente, aos pouquinhos, pequenas gotas, minando o conhecimento, o entendimento das pessoas, ao longo de décadas.
E as coisas foram se modificando ao longo de décadas. E séculos se passaram para que os primeiros sinais do abandono da fé fossem notados. Valores que antes eram tão firmes começaram a ser negociados. Aquilo que era uma prática tão comum, tão usual, passou a ser uma coisa esporádica. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquilo que chocava, não chocava mais. Aquilo que era aguardado, ansiado, já não se ansiava mais por aquilo. E a coisa foi se diluindo, ao ponto de, resumindo uma longa história, templos serem fechados por não ter mais ninguém para congregar, outros serem negociados e vendidos para serem agências bancárias, para serem até bordéis, supermercados e muitos templos que antes foram usados para glorificar a Jesus, passaram a ser templos, mesquitas, para congregar muçulmanos para adorar deuses pagãos. Muitos. Escolas que eram confessionais, piedosas, cristãs, reformadas e protestantes, foram negociando, depois já não eram mais puras, depois já não acreditavam mais naquelas coisas, e depois de um bom tempo, décadas e séculos, se tornaram muçulmanas. E quando a gente traz esse alerta para o Brasil, é porque, assim como naquele tempo aconteceu, a tendência é acontecer do mesmo jeito em todos os tempos. Por isso que a gente precisa, de fato, orar mais e se consagrar mais. Eu vou finalizar essa introdução dizendo assim: essas mudanças não são gritantes, tipo, alguém que hoje está na fé e semana que vem abandonou a fé. Já não é mais crente. Não é assim. Aquela pessoa que antes tão piedosa, aí começa a não ler mais a Bíblia com frequência, começa a não ter uma vida de oração mais com frequência, sua vida devocional começa a ficar mais esparsa, já não mais tão efetiva. Antes a pessoa tinha uma vida devocional assim plena, e os valores eram muito firmes. Tipo, a música que a pessoa ouvia era mais música evangélica, os nossos hinos, os nossos cânticos. Ouvia uma ou outra música secular e tal. Com o passar do tempo, a pessoa nem vai percebendo e vai modificando o seu cancioneiro. E vai mesclando, daqui a pouco aquela mescla tem mais secular do que evangélica, daqui a pouco a pessoa não ouve mais música evangélica, é só música secular o tempo inteiro, enchendo a cabeça com outras coisas. Antes a pessoa gostava de ter sempre um livro de cabeceira, a Bíblia e um livro evangélico. Agora já não lê mais nada para a sua edificação. Andava com irmãos na fé, agora tem outras amizades. Aos pouquinhos a coisa vai mudando, sem que a pessoa perceba. É uma caminhada. E daqui a pouco a pessoa mudou os seus costumes, mudou os seus valores sem perceber. Era alguém que antes não queria conversa com bebida. Hoje vai para barzinhos, senta com várias pessoas em ambientes que não tem nada a ver. E a consciência já não acusa mais, porque cauterizou a consciência. E vive nos dois mundos, do mesmo jeito. Vai para a igreja, aí vai para outros lugares. A consciência foi cauterizada, e ela vai negociando. E no íntimo, ela sabe que não está bem com Deus.
Apenas vai para a igreja, canta, lê a Bíblia, sabe? Mas os seus valores foram todos modificados. Já não sente falta da igreja. Se não vem, também não faz muita falta. Às vezes vem para ninguém achar falta, ou reclamar, ou a família pressionar, essas coisas assim. E com o passar do tempo, sem que a pessoa perceba, ela já está mais fora do evangelho do que ela própria imagina. Aí é quando essa pessoa é cercada por ímpios, às vezes no trabalho, às vezes na escola, e vem as influências, as más influências. E muitos vão abandonando a congregação, abandonando a fé, abandonando o Senhor. Então as coisas aconteceram assim, e chegaram a um ponto crítico de hoje. Aquele terreno que era um celeiro de missionários, hoje é para onde as nações cristãs que estão na fé estão enviando os seus missionários, porque hoje a Europa é um campo missionário, porque abandonaram a fé. Esse texto que eu li para os irmãos é um texto muito usado por pregadores, evangelistas, sobre a salvação de Zaqueu. Eu falei domingo atrasado, que há uma canção muito popular hoje, todo lugar se canta. Inclusive passei agora em São Paulo e eu fui almoçar com o presbítero Daniel e a equipe da nossa comissão. E quando eu saí do restaurante, eu fui com meu primo, onde eu fico sempre, quando vou outras vezes, fico lá. E ele foi me buscar lá onde eu estava, no Mackenzie, para me levar para o aeroporto. E a gente caminhando pela rua, era só o que a gente ouvia. Como Zaqueu, quero subir ao mais alto que eu puder, só para te ver, para chamar a sua atenção para mim. É uma melodia muito bonita, eu gosto da melodia, mas a teologia não é pura, porque não expressa a verdade toda. Primeiro, porque essa não era a intenção de Zaqueu. E eu li um artigo que falava sobre isso e que dizia assim, a música ficaria mais correta se ela dissesse assim: como Zaqueu, quero descer, né? Quero descer, porque foi onde ele resolveu a sua vida, descendo. E eu só me lembrei de uma pregação que eu ouvi no seminário de um pastor do interior de Pernambuco. Ele dizia assim na pregação dele, o tema da mensagem dele era: o homem que subiu descendo e que desceu subindo. O homem que subiu descendo e que desceu subindo. Ele subiu na árvore descendo no conceito dos homens. E desceu da árvore subindo no conceito de Deus. Então tem muitas coisas sobre Zaqueu, eu não quero me demorar. Quero deixar só uma mensagem para a nossa reflexão. Jesus entrava em Jericó. E o texto diz, entre vírgulas, que ele atravessava a cidade. Eu quero pontuar isso aqui logo no início da minha reflexão. Se o texto diz que ele entrava na cidade, que ele passava por ali, talvez não fosse necessário essa ênfase de dizer que ele atravessava a cidade. Mas eu vou dar uma dica para você. Em muitos momentos na Escritura, você vai encontrar essa expressão ou similares. Em muitos momentos em que Jesus acode alguém. Vou dar alguns exemplos rápidos de muitos. Quando Jesus vai caminhando sobre as águas, os discípulos estão no barco depois de uma madrugada inteira, naquele sofrimento todo. O evangelista Marcos, quando narra o episódio, ele diz que Jesus veio caminhando sobre as águas
e quando se aproximava do barco, fez Jesus menção de passar adiante deles. E então Pedro e os discípulos viram que Jesus estava passando e clamaram por ele. E então Jesus socorre os discípulos. É claro que Jesus vinha para o socorro deles. Mas por que é que ele fez menção de passar adiante, como diz Marcos? Aí encontramos essa mesma expressão com relação ao cego de Jericó. Diz que Jesus passava por ali e ia passando adiante quando o cego começou a clamar a plenos pulmões. E ainda teve a ajuda, entre aspas, dos discípulos, da multidão, mandando que o cego se calasse. E aí é que ele clamava ainda mais. E Jesus parou a multidão e atendeu ao cego de Jericó. Muitos casos, vou citar só mais um. Aquele caso lá de Lázaro. Ele entrava na aldeia. E é contado lá no Evangelho de João que Jesus ia passando. E então vieram as irmãs ao encontro dele. É claro que Jesus ia para a casa de Lázaro. Aquilo era um teste. E finalmente, um outro exemplo para finalizar. Jesus seguia com 2 discípulos no caminho de Emaús. E discorria acerca dos acontecimentos. Estavam com medo, com tristeza, uma série de sentimentos ruins. E no final da narrativa, em Lucas capítulo 24, está dito ali que quando se aproximaram da aldeia chamada Betânia, aliás, chamada Emaús, Jesus fez menção de passar, de seguir. E os discípulos então disseram: Senhor, fica conosco, porque já é tarde. E então Jesus ficou com eles naquela noite, partiu o pão, e eles então receberam aquela grande bênção. Jesus atravessava a cidade de Jericó. Ele ia passar por ali. E Ele está sempre passando. Passando em nossas vidas. Passando em nossa história. Passando em nossa igreja, passando em nossas dificuldades, sempre passando. Mas a Escritura diz que Deus atende ao clamor. Ele ouve a voz que clama. Há sempre uma resposta a um apelo. Invoca-me e te responderei. Batei, abri-se-vos-á. Buscai, achareis, pedi, dá-se-vos-á. Tem sempre um pedido e então uma resposta. Deus está passando nessa noite aqui, em nossas vidas e em nossa igreja. E Ele pode passar e ir adiante, e muitos não o requisitarem. Como Ele passa sempre. Vou dar um exemplo. Às vezes numa conferência, numa pregação, há muita gente ali, debaixo do mesmo clima, ouvindo a mesma pregação, com a mesma entonação, com a mesma unção. Jesus falando àquele povo ali, digamos que haja centenas de pessoas. Alguns ouvem a voz do verbo e dão um sinal positivo. Outros endurecem o coração. Uns saem abençoados, outros saem como entraram, ou pior, porque aqueles que ouvem a palavra de Deus não atendem, ali estão juntando juízo para si. Então atravessava Jesus a cidade, ia ter um encontro ali. Mas essa marca de atravessar, de passar adiante, de estar sempre passando, é um sinal para nós. Não deixe Jesus passar em sua vida. Não deixe de clamar por Ele. Ele está sempre perto de nós. Ele atenderá ao nosso clamor. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequenininho, pequena estatura. Aí correu adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar
Os historiadores dizem que havia uma avenida central, principal, que era por onde Jesus passava, cercada por muitas árvores. Sicômoro era uma árvore da região, havia espinhos em algumas partes da árvore, outras não. E ali ele então se acomodou em alguns galhos para se esconder da multidão por uma razão. Ele era um cobrador de impostos, ele era judeu, e cobrava impostos para os romanos. Altos impostos. Injustos impostos. E ele, como o maioral deles, que era um chefe da alfândega ou das alfândegas, ele tinha aquele controle de vários postos espalhados por vários lugares, onde havia fronteiras na cidade. Então ele atraía para si o ódio dos próprios judeus, porque ele, como judeu, servia aos romanos que oprimiam os judeus. Então ele subiu a árvore para se esconder, não para atrair a atenção do Senhor, como diz a canção. Ele queria se esconder por ser maioral dos publicanos e rico, mal visto na cidade, e então ele procurou se esconder. Mas o texto revela que havia uma centelha no coração dele, que ele queria ver Jesus. Ele queria ver a Jesus. Alguma coisa estava movendo o coração dele. E a explicação disso está no final do texto, quando Jesus disse que aquilo aconteceu porque ele também é filho de Abraão, filho da aliança, filho da promessa. Então o que acontece aqui subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar, é o que nós chamamos na teologia de incondicional. Como é que é? Me lembra aí, velho. Lembra aí, gente. Dos 5 pontos lá de Calvino. Chamada irresistível. Chamada irresistível. A graça do Senhor preveniente. Escrita antes da fundação do mundo. E o dia de Zaqueu foi aquele dia. Como o meu dia foi um dia marcado no calendário de Deus. Como foi o seu dia? Como há de ser o dia de outros que ainda não estão na fé, mas virão a Cristo? Sentirão a mesma sede que Zaqueu sentiu? A mesma força que moveu Zaqueu para subir naquela árvore, moverá você também, moverá você que está ouvindo e acompanhando pela internet. Porque Deus trará a si todos aqueles que lhe pertencem. O Senhor Jesus disse que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então a igreja ora para que a palavra de Deus se efetive, para que a palavra de Deus chegue às vidas, às pessoas. E todo aquele que é de Deus ouvirá a voz de Deus. Uns vêm na infância, já nascem na fé. Alguns tomam a decisão ainda na infância, mesmo sem que os pais sejam crentes. Eu acompanhei um caso, pessoalmente, que moveu muito minha vida. Era um garoto de 8 anos de idade. 8 anos de idade. Que numa conferência, numa pregação, num apelo para a salvação, ele levantou a mão. O pai mandou ele baixar a mão, e ele levantou de novo. E o pai mandava baixar, ele levantava a mão. E então veio à frente, orou com o menino, junto com todo mundo. Hoje esse menino é um diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque Deus o chamou na infância, ele nunca se apartou dali. E os pais não eram crentes. É porque o Espírito de Deus tem liberdade para falar e cumprir os propósitos eternos de Deus. Outros ouvem a voz do Cordeiro e o chamado irresistível de Deus na idade adulta. Outros já de cabeça branca. Mas todos aqueles que são filhos de Abraão virão ao Senhor. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Louvado seja o Senhor. Ele desceu
a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos queridos, ninguém se esconde de Deus. Um sicômoro é uma árvore, eu não sei dizer um equivalente nosso, para você ter uma referência, mas não é uma árvore com poucas folhas, que permite uma visualização mais fácil. Não é uma árvore tão fechada como, por exemplo, um umbuzeiro, daqueles bem frondosos, que é difícil entrar nele e subir nos galhos dele. Mas eu tenho algumas fotos, algumas imagens, em alguns livros, sobre sicômoros. E havia duas espécies de sicômoros. Um deles, como era chamado de figueira brava, cheio de espinhos do começo ao fim. E esse outro, que era colocado dentro da cidade, plantas, porque era frondoso, exatamente para dar sombra, numa cidade muito quente como Jericó. Então, aqui no Brasil, a gente tem hoje em muitas cidades plantadas, inclusive lá em Pedrinhas, as ruas estão todas cheias, tomadas daquela árvore chamada ficus, que poderia ser um equivalente a esse sicômoro. Tem umas diferenças, mas só para ilustrar, são plantados ficus em muitas cidades por causa da sombra que ele dá. Fica muito fechadinho, tem alguns que ficam tão frondosos que você pode passar chuva embaixo deles. Então, em Jericó, o sicômoro que foi colocado ali é um desses não espinhosos. Tem alguns espinhos, mas muito poucos. Mas é por causa da sombra. A ideia de que Zaqueu subiu à árvore para se esconder. Ele tinha curiosidade. Ele queria ver Jesus. Mas ele não contava com Jesus parar, olhar para cima e chamá-lo pelo nome. Isso quer dizer que ninguém se esconde de Deus. E que ninguém precisa atrair a atenção de Deus e chamar a atenção de Deus para si. Porque os olhos do Senhor estão em toda parte, vendo os bons e os maus. E aqueles que pertencem ao Senhor, ainda que possam ir até o mais profundo abismo, ainda lá os olhos do Senhor o alcançarão. E o que eu acho fantástico, maravilhoso, é que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Eu me emociono muito quando lembro de Jesus no jardim, depois de ressurreto. Apareceu ali e Maria estava ali no jardim, coração entristecido pela ausência do seu amigo querido, do seu mestre. E Jesus, vendo que ela estava confusa, achando que ali era um jardineiro, Jesus então chama a sua amiga pelo nome. Maria, não chores mais. Sou eu. Isso quer dizer que Jesus conhece o meu nome. Conhece você pelo nome. E quando a gente chegar na sua presença, lá na glória, os anjos todos em festas, pulando, celebrando a vitória do Cordeiro, chegaremos ali com vestes alvas, vitoriosos, sem mérito algum. E Ele nos receberá de braços abertos, chamando o nosso nome.
Eu poderia explorar frases, palavras, tipo, desce depressa. Deus tem pressa quando nos chama, Ele nos quer perto dEle. Convém ficar, hoje, me convém ficar em tua casa. Essa frase dá uma mensagem maravilhosa. Deus quer ficar em nossa casa. Ele desceu a toda pressa. O recebeu com alegria, e os que viram isso começaram a murmurar. Aqui dá outra mensagem. Dizendo, se hospedou na casa de um pecador. É igual o filho mais velho, que não acreditou que o pai tivesse recebido um pecador miserável, que tinha gastado o seu dinheiro todo no mundo com meretrizes. E ficou indignado porque aquele filho que estava morto foi recobrado com saúde. Essa é a visão de muitos religiosos. Tem mais um pouquinho? Obrigado, filho. Essa é a visão de muitos religiosos que estão seguindo a Jesus, estão com Ele na caminhada, estão atravessando Jericó com Ele, do lado dEle, e não se alegram com a salvação do pecador. Mas aquele que está com o coração pulsando como o coração de Jesus, e então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu estou arrependido e eu quero dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho enganado, defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, como diz a lei. Jesus confirma então que hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Eu quero resumir isso aqui dizendo o seguinte. Nas palavras de Jesus, existem sinais evidentes quando há salvação numa casa. A salvação se efetiva e deixa marcas significativas e profundas. No caso de Zaqueu, foi o arrependimento sincero e com sinais. Primeiro, ele era um homem rico, miserável, que defraudava as pessoas, querendo sempre mais, que é a ganância, a usura, característica da impiedade, que é a idolatria. E somente o Espírito eterno de Deus, poderoso, pode quebrar esse jugo na vida de uma pessoa. É mais fácil quebrantar o coração do que quebrantar o bolso das pessoas. Está mais do que comprovado que é muito mais fácil alguém que ganha salário mínimo ser dizimista, fiel e ofertante do que quem ganha muito. Que quer sempre mais, nunca está satisfeito. E a obra que Jesus realizou aqui, e ele dá sinais disso, é que em primeiro lugar, Zaqueu resolveu dar metade dos bens aos pobres. Abrir mão da sua riqueza, abrir mão do que ele tinha, em favor daqueles que estavam em volta dele.